O Produtor Quer Saber de hoje continua com as presenças do secretário executivo da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas, Marcelo Rodrigues Pacote, e do diretor setorial de sementes da ABCZEM, Alessio Schiavon. Agora vamos falar sobre o trabalho realizado justamente pela ABCZEM, né? Marcelo, o que é a ABCZEM e quais os trabalhos, então, que a associação vem realizando? Marcelo, a ABCZEM é, como você já disse, a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas. Nosso trabalho, basicamente, ele tem uma finalidade mais regulatória, né, de identificar quais são os entraves que existem no comércio e venda de sementes e mudas de hortaliças e flores e tentar cada vez mais minimizar esses impactos, né? Então, temos uma conversa muito boa com o Ministério da Agricultura, muitas reuniões positivas discutindo os principais temas que são os entraves. E a ABCZEM já tem uma tradição, já são 47 anos de existência, desde 1970. Hoje temos 45 associados na ABCZEM. A grande parte são sementeiras de hortaliças e outra grande parte significativa a parte de flores. Então a gente vem ao longo desses tempos também trabalhando essa parte regulatória e também a parte de difusão do conhecimento, né? Alguns eventos que a gente acaba realizando, são tradicionais, como eventos de tomate, alface, e outros treinamentos em cultivo protegido para os viveristas que nós temos também espalhados pelo Brasil todo. Agora, Alessio, qual foi o desempenho aí do mercado aí nos últimos anos? Como é que está esse mercado? O que a gente observou é que, de uma maneira geral, o mercado tem, todo o setor de insumos tem provido ao agricultor novas tecnologias. E aí eu não me restringo somente, Marcelo, ao setor de sementes. Você passar pelo setor de fertilizantes, setor de agroquímicos, setor da área de irrigação, setor da área de embalagem, ou seja, estão sendo oferecidos insumos para o agricultor cada vez mais melhorar a produtividade. Mas o que a gente observou, particularmente no último trimestre, alguma coisa assim, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, é que tem sido ganhos constantes de qualidade e produtividade. Mas como é sabido, essa dificuldade econômica que o Brasil está atravessando, isso refletiu diretamente no bolso do consumidor e o consumo, a aquisição, a ida ao varejo para comprar a hortaliça, vamos dizer assim, ela deu uma reduzida. Então, o produtor, por um lado, está fazendo a parte dele, está jogando, está puxando em produtividade, em qualidade, mas do outro lado da ponta não está atendendo a mesma velocidade na compra. Então, o que a gente observou muito no final do ano passado e o começo desse ano foi preços baixos para as hortaliças de um modo geral, que não podemos deixar de dizer que impactou um pouco dentro do negócio. Qual que é a perspectiva para frente? É voltar, assim, ainda a gente vai passar um período de não vai voltar no crescimento, como o Marcelo comentou aqui, de 12% ao ano. Não, a gente não vai nesse crescimento tão forte, vai numa área um pouco mais conservadora, até a retomando-se a economia, volta-se todo o negócio. Seria essa a nossa que nós estamos enxergando assim. Então, Marcelo, justamente dentro dessa linha, 2017 pode ser um ano promissor, principalmente para a geração de empregos nesta área? Como o Alessio acabou de dizer, né, a visão um pouquinho mais conservadora nesse ano. Nos últimos 5 anos, a indústria de semente de hortaliças vem crescendo à base de 12% ao ano, mas em função do reflexo da crise econômica, da diminuição do consumo também, acaba impactando o nosso setor. Então, a gente está com uma expectativa um pouquinho mais moderada, tendendo assim a estabilidade do mercado, mas apostando certamente que na retomada do crescimento, com todos os ajustes que estão sendo realizados, que o mercado vai, ao longo do tempo, se acomodar e voltar aos patamares anteriores. Agora, Alessio, quais são as culturas então mais representativas e as principais regiões de produção? Ótimo. A gente poderia elencar aqui as 5, 6 mais importantes hortaliças hoje do Brasil. Seria, por uma sequência, seria tomate, cebola, alface, melancia, melão e cenoura. Com relação à parte de produção, vamos pegar aqui o melão. O grande mercado de melão no Brasil hoje está na região Nordeste, principalmente entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, um mercado profissional onde estima-se que 60%, 65% dessa produção é para atender à exportação, mercado europeu. Nós temos o melão também no Vale do São Francisco. Então, o melão seriam esses duas importantes regiões produtoras. Se você me pergunta de melancia, eu te diria hoje que os dados que a gente tem, que todos os estados da federação cultivam melancia. Mas poderíamos destacar aqui 5 importantes estados. O Rio Grande do Sul,
pelos dados que a gente tem, é o maior estado produtor da cultura no Brasil, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, o estado do Tocantins e a Bahia. Seriam os os estados mais produtores. Vamos falar de tomate? Tomate também é uma outra cultura bem divulgada no Brasil. Se você falar tomate processo, ou tomate de processamento, aquele dos molhos, principalmente no estado de Goiás. Vamos falar de milho doce, o da latinha, aquele que está dentro de Goiás com as indústrias. Tomate de consumo fresco, são muitos estados importantes. Eu te elencaria aqui, o Rio Grande do Sul é importante, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás, a Bahia. Então, assim, temos diversos estados. Se você for no Ceará, chamada Serra da Ibiapaba, você tem cultura do tomate sendo produzida lá. Você falar em cebola, você tem aqui no Nordeste, na Bahia, você tem no Rio Grande do Sul. Alface. Alface é uma cultura que normalmente está localizada próximo às grandes regiões, aos grandes centros consumidores, às grandes cidades. Você tem o Cinturão Verde, que chamam assim, por exemplo, ao redor de São Paulo, como cidades como Ibiúna, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim. Se você vai para Belo Horizonte, você tem tal de Ibirité. Se vai para o Rio de Janeiro, você tem aquela região serrana de Nova Friburgo. Se você vai para a região de Curitiba, cidades como São José dos Pinhais, Colombo. Ou seja, assim, normalmente o segmento de folhosas ele está mais próximo de grandes centros consumidores. Agora, o bom exemplo que você citou em relação ao melão, né? A gente conhece bem lá a questão do Espírito Santo, como é uma estrutura gigantesca, né? Algumas fazendas, no Rio Grande do Norte e no Ceará, sim, a questão de você ter uma estrutura para importar essa semente, que chega de avião, essa semente, né? E essa exportação. Quer dizer, é muito investimento. Sim, poderíamos dizer que os agricultores envolvidos com o negócio de melão, principalmente você pegar Rio Grande do Norte e Ceará, que eles estão muito envolvidos, focam muito no mercado externo, a estrutura que essas grandes fazendas têm lá é um negócio de altíssima tecnologia. Desde como você colocou, do recebimento da semente, de todo o preparo, até uma fruta sair em caixa de papelão, às vezes ter frutos, segmentos de melão que saem com embalagens próprias para permitir a troca de respiração do fruto, passando por câmara frias, indo até o porto, tudo frigorificado para poder viajar aí 10, 12 dias com destino à Europa. É um processo extremamente, que eu diria, Marcelo, profissional. Muito profissional. Esse negócio do melão é muito profissional. Já acompanhamos. Cada mercado tem a sua exigência, né? Alguns, principalmente questão de insetos também, para não ir junto nas embalagens. Quer dizer, é todo um processo, né? Marcelo, conta para a gente, então, justamente dentro desse segmento, né? Quais as novidades aí, as inovações no campo para este setor hoje? A gente gostaria de ter mais novidades com relação a novos materiais. Infelizmente, a indústria sementeira, principalmente de hortaliça, sofre um problema muito grande, que é a implementação de novos produtos aqui no Brasil, né? Hoje, para você conseguir trazer um produto novo para desenvolver aqui no Brasil e oferecer para o grande público, falando dos grandes produtores né, que podem utilizar desse produto, demora de 8 a 10 anos uma análise de risco de pragas, né? São novos materiais. Então, a gente gostaria de estar podendo oferecer produtos mais novos, com mais formato, sabor, tecnologia, né, Alessio, de campo, principalmente para o produtor também, que necessita disso. E sabe, como o Alessio bem colocou, hoje o produtor rural no Brasil, são grandes empresários rurais, na verdade, né? E querem tudo que seja top de linha. Então, a gente gostaria de estar trazendo os produtos melhores. Mas mesmo com essa dificuldade, a indústria vem trazendo produtos com diferenciados, com tamanho, né? a linha de baby e outros materiais também que acabam ocupando espaço e também entram no gosto do consumidor final. Cada vez mais a gente tenta superar essa burocracia que nós temos aqui no Brasil e oferecer produtos de alta qualidade e tecnologia para o produtor. Marcelo, até se me permite, eu gostaria de poder colaborar com 2 exemplos aqui. Vamos pensar no consumidor final. Como você colocou, a diversidade de tipos de tomate que a gente encontra hoje na rede de varejo, algo superior a 30 tipos, melões que você encontra. Antes, tradicionalmente, o que a gente conhecia era o melão amarelo. Hoje você vai numa loja de supermercado, você tem lá o pele de sapo, você tem o tipo galho, você tem o tirantê, você tem do tipo cantaloupe, você já tem uma infinidade. Assim, você tem essa diversidade. As empresas, de um modo geral, contribuindo com essa diversidade. Tem um outro lado, que é pensando agora dentro do produtor, e aí eu vou trazer um exemplo aqui que nós tivemos, principalmente no Espírito Santo, que é uma importante região produtora de tomate de mesa, onde apareceu um fungo de solo
E as cultivares que eram trabalhadas até então não tinham resistência. Então as empresas mais que rapidamente reagiram a isso e puderam trabalhar em pesquisa e entregar para o agricultor cultivares de tomate com resistência àquele fungicida. Ou seja, agricultores que tinham deixado de plantar puderam voltar porque estava disponível a partir daquele momento cultivares com resistência àquele fungo. Então, assim, a colaboração que as empresas têm dado tanto para a área de produção como para os outros elos da cadeia, como você comentou, resistência, maior tempo de pós-colheita, diversidade de produtos. É verdade. Bem nesse sentido. Agora, Marcelo, falando um pouco mais também sobre os hábitos de consumo, né? Qual é a média de consumo aí de hortaliças no Brasil? Pois é, Marcelo, a gente tem ainda muito espaço para crescer. Hoje o Brasil ele consome a base de 25% do que é recomendado pela OMS para hortaliças e frutas, que é na base de 400 gramas. Então a gente está beirando 90 quilos por ano por habitante. É muito abaixo, outros países estão um pouco mais desenvolvidos nesse hábito e a gente vê isso como uma oportunidade. Na semana passada, eu estive presente numa reunião da Câmara Setorial de Hortaliças aqui do Ministério da Agricultura e a Embrapa apresentou um trabalho muito interessante, uma visão, na verdade, diferente do consumo de hortaliças, né? Porque hortaliças não são só saladas. Então, hoje você tem muitos produtos à base de hortaliças, quando a gente fala do bolo de cenoura, daqueles sucos também que vão a cenoura e outros produtos também. Então, acho que a gente tem um espaço muito grande, está muito aquém ainda do consumo que o brasileiro poderia ter. Acho que nós temos que trabalhar de uma forma bem objetiva, com campanhas bem claras dos benefícios, né, em relação ao consumo de hortaliças, que são inúmeros. Né, existem várias iniciativas em várias frentes, mas acho que vale a pena canalizar um pouquinho mais de esforço para poder tentar aumentar esse consumo que tem espaço. Agora, Marcelo, quais são os próximos eventos ainda indo nessa linha, né, e projetos da ABCZEM? Temos imagens dos folders, né, de alguns eventos. Temos aí o 7º Seminário Nacional do Tomate de Mesa e o 2º Seminário Nacional de Folhosas, né? A gente mostra aí os dois cartazes, né? Então, esses são os eventos? Verdade. Esses são dois grandes eventos que a ABCZEM tem. O Tomate de Mesa já está na sua 7ª edição. É um evento já bem tradicional no setor. Nós vamos realizá-lo no mês de setembro, nos dias 19 e 20. Vai ser realizado lá em Campinas. Estamos numa expectativa entre 400 e 500 produtores rurais para poder participar desse evento, ver as tendências, ouvir um pouquinho toda a parte do varejo conversando, os especialistas da ABCZEM que vão estar lá presentes. Então, começar a debater bastante sobre o tema. E também tem o de Folhosas. O Folhosas nós fizemos um primeiro evento no ano passado, até surpreendeu nossas expectativas, falei em Campinas também. Foi um evento que foram cerca de 350 participantes. Esse ano estamos indo para um outro polo, na região serrana do Rio de Janeiro, a expectativa de uns 400 a 500 participantes também. E essa é a ideia, tentar cada vez mais aproximar o produtor da indústria para mostrar o que tem de bom, né? Quais são as novidades, quais são as tendências, quais são também as preocupações que a indústria tem com relação aos produtos, né? Como nós comentamos no começo, de trazer produtos com qualidade, com lastro, né? E é um evento muito interessante que as pessoas têm a oportunidade de conversar, discutir abertamente nesses fóruns. Tá certo, eu agradeço então a participação. Secretário Executivo da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas, Marcelo Rodrigues Pacotti, e o Diretor Setorial de Sementes da ABCZEM, Alessio Schiavon. Tenham um bom dia. Bom dia, Marcelo.